Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo aqui no canal e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Serimar Soto Azua tinha 21 anos na época do caso e vivia em Torreón, no México, com os seus pais e outros 4 irmãos mais velhos. Ela foi descrita como uma jovem muito divertida, espontânea, estava sempre sorrindo e muito alegre. Ela também gostava muito de dançar e cantar, era muito amorosa, muito próxima das suas irmãs e também uma menina muito simples. Desde muito nova, ela sempre foi muito vaidosa e gostava muito de maquiagem, arrumar o cabelo, esse tipo de coisa, e tinha até interesse em trabalhar com isso no futuro, então ela começou a fazer vários cursos para aprender ali a ser manicure e também cabeleireira, e realmente tinha essa intenção de um dia transformar isso na sua profissão. Aos 14 anos, ela começou a namorar um rapaz que ela conhecia desde a infância e aos 15 anos eles acabaram indo morar juntos na casa dos pais dele, então no caso ali na casa dos sogros dela. Porém, como ela era muito jovem, apenas 15 anos, a família dela não gostou muito disso, tentaram convencer ela a voltar para casa, mas ela não quis, disse que estava feliz e continuou ali vivendo com esse rapaz. Em 2012, ela estava com 17 anos e ela acabou engravidando desse rapaz, continuou morando com ele, ela acabou então abandonando os estudos por conta dessa gravidez, porém apenas 2 meses depois de o bebê nascer, o casal acabou se desentendendo, eles não tinham muita maturidade para formar uma família assim tão cedo, ainda tinha a questão de que ela estava vivendo na casa da sogra, então a sogra acabou interferindo um pouco ali no casal e a criação do bebê, então o casal acabou se separando e a Serimar voltou a viver na casa dos pais. De volta na casa dos pais, então, a Serimar recebeu todo o apoio deles, eles ajudaram ela a cuidar do bebê, afinal de contas, ela era inexperiente, né? Era o primeiro filho dela, ela também era muito jovem, e além disso também eles ajudaram ela a voltar a estudar. Como ela tinha largado os estudos quando ficou grávida, os pais passaram a tomar conta do bebê para ela conseguir sair de casa e voltar aos estudos ali para concluir o ensino médio. Ela então concluiu o ensino médio, começou a fazer outros cursos nessa área da beleza que eu citei antes, para poder se especializar ainda mais e realmente transformar isso em uma profissão, e aos poucos ela foi voltando a ser feliz, afinal de contas ela estava bem triste pelo término do relacionamento, o rapaz com quem ela namorava desde os 14 anos, mas aos poucos as coisas foram se encaixando e foi tudo ficando certo. Cerca de 1 ano depois, ela estava com 19 anos e ela acabou então conhecendo um outro rapaz e iniciou um novo relacionamento. O homem se chamava Jorge Alejandro Ugarte Hernandes, ele tinha 22 anos e também tinha uma filha de um outro relacionamento. Ele foi descrito pela família da Serimar como um homem muito responsável, principalmente com a filha. Ele estava sempre presente na vida da menina, sempre fornecia tudo o que ela precisava, sempre demonstrava que era realmente um ótimo pai. Ele também era muito respeitoso, muito educado, atencioso e carinhoso com a Serimar. Ele sempre demonstrava tudo isso quando eles estavam ali em reuniões de família. Então, a família dela estava extremamente feliz por ela ter conseguido esse bom relacionamento com esse rapaz que parecia ser muito bom para ela. Ele trabalhava como músico em uma banda da cidade, então além de tudo ele também parecia ser super romântico, ele fazia serenatas para Serimar, tocava músicas para ela, também presenteava ela com flores, com chocolates, realmente, aparentemente ele era um rapaz muito encantador. Com cerca de 2 anos de namoro, em agosto de 2016,
o Jorge pediu a Serimar em casamento. Ela aceitou, então eles ficaram noivos, foi outra alegria muito grande para a família, e eles então já marcaram a data do casamento para o dia 9 de agosto de 2017. Assim eles teriam um ano para organizar esse casamento, que seria um casamento muito grande, um evento muito comemorativo, com muita festa, que era o sonho realmente da Serimar, que era uma menina muito amorosa, muito romântica, então ela tinha esse sonho aí de um casamento muito grande e muito marcante. Em janeiro de 2017, o casal fez uma sessão de fotos de noivos, onde eles tiraram várias fotos românticas, várias fotos engraçadas, e tudo parecia estar perfeito na relação deles. Em 27 de janeiro de 2017, a essa altura a Serimar estava com 21 anos e o Jorge com 24. À noite ela pediu para a irmã tomar conta do filho dela, porque ela e o Jorge sairiam para um encontro com amigos, como eles faziam de vez em quando. Eles saíram então de casa, foram se encontrar com esses amigos. Por volta de 1h da manhã, a Serimar postou uma foto em suas redes sociais, mostrando que ela estava ali bebendo e se divertindo com os amigos. Porém, horas depois, por volta já de 6h30 da manhã do dia 28 de janeiro, a irmã dela, mais velha, chamada Sandra, recebeu uma ligação dos pais do Jorge, dizendo que o casal tinha sofrido um acidente de trânsito enquanto voltava para casa e a Serimar estava em estado grave no hospital. A irmã foi imediatamente para o hospital, ela chegou lá apenas alguns minutos depois e lá ela encontrou os pais do Jorge, porém o próprio Jorge não estava lá. Ela estranhou, afinal de contas ele era o noivo da Serimar e estava junto no momento do acidente, porém ao perguntar aos pais dele, eles disseram que não sabiam dizer aonde o filho estava. Nesse momento a irmã estava, é claro, mais preocupada com a saúde da Serimar, então ela não ficou pensando muito nisso, porém ela descobriu que a Serimar tinha dado entrada no hospital por volta das 3h30 da madrugada, então já tinha pelo menos umas 2 ou 3 horas que ela estava ali e o quadro dela estava extremamente grave. Ela tinha fraturas no crânio e também em vários ossos pelo corpo, e os médicos disseram para Sandra que essas fraturas e esses ferimentos não eram compatíveis com um acidente de trânsito, como os pais do Jorge tinham dito que tinha acontecido, e sim eram compatíveis com uma pessoa que tivesse sido atropelada. A irmã começou então a desconfiar por conta desses detalhes, a questão de o Jorge não estar presente e também o relatório médico não bater com o que os pais dele disseram que tinha acontecido, e ela resolveu então transferir a Serimar para um hospital mais renomado, onde ela poderia receber um atendimento melhor. Nesse novo hospital, então, algumas pessoas foram visitar a Serimar, algumas amigas, alguns familiares, e uma amiga dela, uma moça chamada Nayeli, que estava presente naquele encontro de amigos na noite do acidente, foi também visitar ela e acabou contando informações extremamente perturbadoras para a irmã da Serimar. A moça disse que aquela história de acidente de trânsito era uma completa mentira, que ela estava junto no momento em que a Serimar sofreu aqueles ferimentos e que na verdade tinha sido o Jorge que tinha atropelado propositalmente a noiva. Ela disse que quando eles já estavam indo embora ali do encontro, ela percebeu que a Serimar e o Jorge estavam discutindo, porém como ela estava um pouco mais à frente, ela não conseguiu escutar do que se tratava a briga. O pessoal acabou indo embora, então a Serimar e o Jorge foram em direção ao carro dele e essa amiga iria pegar um táxi para ir embora. Porém, ela percebeu que ao chegar no carro do Jorge, a Serimar se recusou a entrar, disse que não iria embora com ele porque ele estava nervoso, eles estavam brigando, e ela então caminhou em direção à amiga para pegar um táxi junto com ela e elas irem embora juntas. O Jorge então entrou no carro dele, a Serimar se encontrou com a amiga, disse que eles estavam discutindo, mas que ela já conhecia ali o temperamento do Jorge, que no dia seguinte estaria tudo resolvido e que ela iria embora de táxi então com essa amiga. Elas começaram a caminhar juntas em direção ao ponto de táxi, porém o Jorge veio em alta velocidade com o carro dele na direção delas. A moça disse até que ele começou a gritar de dentro do carro vários insultos a Serimar e ele então jogou o carro contra as duas moças.
A amiga dela, a Nayeli, conseguiu ali correr e se salvar, né, não ser atingida pelo carro, porém a Serimar não teve essa mesma sorte e acabou sendo atingida. Nesse momento, conforme o relato da amiga e também as investigações e os relatórios dos médicos, o Jorge acertou a Serimar em uma velocidade extremamente alta, a cerca de 150 km por hora com o carro, e isso fez com que o corpo dela fosse arremessado a uma distância de 100 metros. Depois disso, o Jorge continuou dirigindo o veículo e bateu propositalmente na parede de uma loja, provavelmente já na intenção de alegar que tudo tinha sido um acidente. Ele então desceu do carro, ligou para os pais, eles foram até lá, ele contou o que tinha acontecido e ele e os pais combinaram de dizer para as autoridades que tudo tinha sido um acidente e ainda pediram para a amiga, para Nayeli, dizer essa mesma versão, porém ela se recusou. As coisas que já não estavam a favor do Jorge agora ficaram ainda piores, afinal de contas, tinha uma testemunha de tudo o que aconteceu, confirmando que os relatórios dos médicos realmente estavam corretos, que aquilo não tinha sido um acidente, e sim um atropelamento proposital. Então, o Jorge passou a ser procurado pela polícia, porque, como eu disse, ele tinha simplesmente fugido e ninguém sabia dizer onde ele estava. A moça que contou todo esse relato, a Nayeli, ainda disse que foi ameaçada pela família do Jorge depois que ele passou a ser procurado. Eles passaram a ameaçar ela e a família dela, dizendo que sabiam onde ela morava, sabiam onde a família dela trabalhava e que iriam fazer algum mal contra eles. Porém, ela nunca voltou atrás na sua versão e disse que queria buscar a justiça pela Serimar. A Serimar, que tinha dado entrada no hospital na madrugada de 28 de janeiro, acabou não resistindo e faleceu de morte cerebral no dia 4 de fevereiro. Durante as investigações, a polícia descobriu que o Jorge era um claro exemplo de pessoa duas caras, porque aquele homem que foi descrito como muito respeitoso, muito educado e carinhoso pela família da Serimar, foi descrito de uma forma completamente diferente pelos amigos dela. Esses amigos disseram que ele sempre se mostrou um homem muito ciumento com a Serimar, muito manipulador e violento, e que já tinha agredido ela fisicamente várias vezes, inclusive na presença dos amigos. Eles disseram que já tinham visto várias marcas no corpo da Serimar, ela já tinha contado também sobre esses momentos de violência do Jorge, e além disso também, como eu disse, eles já tinham presenciado brigas muito violentas do casal, onde o Jorge dava empurrões, apertava a Serimar e também insultava ela com palavras muito fortes. Eles também disseram que ele fazia também ali uma espécie de lavagem cerebral nela, ou até mesmo uma tortura psicológica, porque como ele sabia que o sonho dela era se casar, sempre que ela fazia algo que ele não gostava, ou eles discutiam por algum motivo, ele a ameaçava dizendo que iria cancelar o casamento, tomava o anel ali dela, né, a aliança de noivado, e jogava fora, e até mesmo tomava o celular dela, porque ele que tinha dado o celular de presente, então ele dizia que ela não merecia, tomava o celular, tomava a aliança e ficava sem falar com ela por dias. Ficou claro então que na frente da família da Serimar, o Jorge era uma pessoa e, junto com os amigos, ele era outra totalmente diferente. Provavelmente na intenção ali de impressionar a família dela, de ter a aprovação deles. Já com os amigos ele não precisava de tudo isso, então ele agia como ele verdadeiramente era. Como eu disse, o Jorge passou a ser procurado pela polícia, ele foi considerado como um criminoso foragido, ele já estava sendo acusado ali do homicídio contra a Serimar e ele ficou foragido por cerca de 6 meses. Depois de 6 meses, a irmã da Serimar, que tinha criado uma página no Facebook sobre o crime, divulgando todas as informações e também fotos ali do Jorge, recebeu uma mensagem de uma pessoa que preferiu ficar no anonimato, dizendo que tinha informações sobre o paradeiro do Jorge.
Essa pessoa disse que tinha visto ali uma postagem sobre os detalhes do crime, também a foto dele, e reconheceu como sendo um homem que ela tinha conhecido meses atrás, e inclusive ela sabia onde esse homem morava. Ela então passou o endereço para a Sandra, irmã da Serimar. A Sandra passou esse endereço para a polícia e eles foram rapidamente até lá fazer a checagem. Em 9 de agosto de 2017, então, o dia em que a Serimar deveria estar celebrando o seu casamento com o Jorge, que era um dos maiores sonhos da vida dela, o Jorge foi encontrado e preso em Hidalgo de Parral, uma cidade a 330 quilômetros de distância de Torreón, onde o crime aconteceu. Depois de preso, ele continuou alegando que tudo tinha sido um acidente e ainda disse que tinha fugido por medo de ser acusado por um crime que não cometeu. Porém, a essa altura, a polícia já tinha aquelas testemunhas que viram o que aconteceu. Além da amiga da Serimar, eles tinham conseguido também uma outra mulher que morava ali naquela redondeza, que também tinha visto o momento em que o Jorge atropelou a Serimar. Eles também tinham o relatório médico que não era compatível com o acidente e sim com o atropelamento. Também tinham conseguido mensagens entre o Jorge e a Serimar que comprovavam a violência verbal dele com ela e também aqueles amigos que tinham todos aqueles relatos sobre a violência física. Então estava bem claro que realmente o Jorge era um homem extremamente abusivo com a Serimar e que naquela noite, quando ele jogou o carro contra ela, a sua intenção era tirar a sua vida. Em novembro de 2018, então, aconteceu o julgamento dele. Ele acabou sendo considerado culpado por feminicídio e foi condenado a cumprir 46 anos e 3 meses de prisão. Depois da morte da mãe, a guarda do filho da Serimar, que tinha apenas 5 anos, passou para a família materna e ele passou a viver aos cuidados da sua avó e do seu avô, e também recebendo todo o carinho das suas tias e outros familiares. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal, se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.